Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos que nos acompanham. Pastor Júnior com vocês mais uma vez na nossa edição do Pão das Três. Hoje começando mais um mês, dia 1º de julho de 2021, mais um mês aí das nossas vidas, ainda vivendo aí o afastamento social por causa da pandemia. Nós já começamos a vislumbrar aí um pouco mais próximos de nós, né? O retorno é gradativo, né? Gradativo quer dizer devagarinho, né? Das nossas atividades presenciais, daqui a um tempo, quem sabe. E aí vamos nos vacinar, né? Aproveitar aí a oportunidade para nos vacinarmos. Eu também já tomei a minha primeira dose. Vocês não vão ver fotinha minha, não vão ver, não vão ver o registrinho lá da vacina, mas eu já tomei a minha primeira dose, tá bom? E a gente está se cuidando aí, aguardando o retorno também para as nossas atividades presenciais. Mês de julho é um mês que nós, pastores, também tiramos férias aí. Vamos aproveitar esse mês também para tirar umas férias. O pastor Israel está de férias a partir de hoje, né? Ele já está de férias até o dia 15. E no dia 16, eu saio de férias. O pastor volta dia 15, o pastor Israel volta dia 15, eu saio no dia 16, fico até o dia 30, dia 31 de julho, que é um sábado, eu já estou de volta às atividades. Nesse período aí nós vamos revezando aí com o pastor Márcio Sarraf. O pastor Israel também já adiantou no culto de ontem, já falamos também no Pão das Três, devagarinho estamos comunicando aos irmãos que nós não teremos mais o Pão das Três aos sábados, porque nós temos aí uma audiência aí muito baixa, né? Uma participação muito baixa dos irmãos. É um dia que a gente entende também que os irmãos têm atividades aí também, tem coisas para fazer. Por isso vamos pedir também, né, para nenhum ministério aí aproveitar a tarde livre de sábado para colocar alguma outra atividade online, porque a gente tirou exatamente para deixar a igreja mais livre, mais tranquila. Mas, obviamente, as atividades aos sábados do Ministério Infantil e também do Ministério de Jovens, obviamente, estão mantidas, tá bom? É só o Pão das Três mesmo que a gente não vai fazer, né? E assim, num certo sentido também, né, quem sabe, né, já estamos aí também reduzindo as nossas atividades online aí devagarinho, para quem sabe, em breve termos as nossas atividades presenciais, tá? Então, não é amanhã, não é semana que vem, não é no mês que vem, mas a gente já começa a pensar nisso, obviamente, baseados aí no calendário aí de vacinação. O número de mortes no Brasil, no estado de São Paulo, ainda é muito alto, o nível de contaminação ainda é muito alto, mas a gente também acredita que com a vacinação as coisas vão melhorando aos pouquinhos. Então, os irmãos, corram lá para se vacinar, deu a sua data, deu o seu horário, vai para a fila lá, se vacina, e para você ficar imunizado, protegido, isso aí vai proteger você, vai proteger a sua família, e vai nos possibilitar também em termos das nossas atividades presenciais aí com bastante tranquilidade. A gente tem optado realmente por estarmos afastados esse tempo todo. A gente sabe que tem pessoas que não gostam, né, que ficam contrariadas, sabe que tem gente que fica muito brava com a gente sabe disso. Apesar dessas queixas não chegarem a nós diretamente, né, acabam chegando indiretamente a nós, mas a gente tem procurado fazer o que é melhor para a igreja, né? Alguém outro dia, como eu disse, já contei para vocês aqui, né, até me ligou dizendo assim que talvez eu tivesse com medo, né? Mas a verdade é que quando a gente faz isso, né, numa pandemia, a gente não está preservando só a nossa vida, a gente não está preocupado só com a gente está preocupado com a nossa família, a gente está preocupado com os próprios irmãos. Então a gente tem feito isso. Eu sei que são decisões difíceis que a gente, como pastores, a gente tem que tomar, mas a gente é pastor para isso mesmo, para tomar medidas difíceis, para tomar decisões difíceis, que contrariam alguns irmãos, que deixam às vezes alguns irmãos muito bravos, mas que a gente tem certeza que são orientações aí que o nosso próprio Deus nos dá, e a gente faz isso aí com uma forma também de assegurar a saúde e a tranquilidade dos irmãos. Então, vamos continuar nos cuidando, vamos nos vacinar, vamos aguardar aí com tranquilidade o retorno muito gradativo das nossas atividades, numa data que a gente ainda não tem ainda muita certeza exatamente de qual é, mas a gente sente de alguma forma que essa data, obviamente, tá mais próximo, né? A gente tem menos tempo de afastamento social para frente do que tivemos para trás. Tá? Eu acredito isso, né? A gente vem formando essa convicção nesse sentido.
A gente continua aqui estudando Provérbios, já estamos aí nos nossos encontros finais de Provérbios, hoje já chegamos aí ao capítulo 28. Eu tenho selecionado aí trechos maiores dentro de cada um dos capítulos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre sabedoria e justiça. A gente já falou a relação entre sabedoria e bom senso, entre sabedoria e força, né? Já falamos aí entre sabedoria e tantas outras coisas, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia de sabedoria e justiça, tá bom? Então eu queria orar, né? Fazer a nossa oração inicial, agradecendo aí ao nosso Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos, de lermos a sua palavra, de orarmos e termos aí um momento também de comunicação, de alegria, de acalmar os corações, né? E de também nos sermos edificados e também fortalecidos. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez louvarmos e adorarmos a Deus o teu santo nome e te agradecemos, ó Pai, por mais uma edição do Pão das Três e também pela presença de todos aqueles que nos acompanham nessa tarde. Continue nos guardando, nos conduzindo a Deus com sabedoria e continue também, através do Teu Espírito Santo, guiando, ó Deus, a Tua igreja nos melhores caminhos possíveis, ó Deus, nos caminhos mais seguros, também guardando e preservando a fé, o amor, ó Deus, a esperança no coração de cada um de nós e nos ajudando também, ó Deus, a nunca perdermos o foco, Pai, na nossa missão, na nossa tarefa de pregar, ó Deus, o Evangelho e de vivermos, ó Deus, para a glória, ó Deus, e para a honra do Teu santo nome. Ser conosco nesse encontro, nos ajudando a aprender um pouquinho mais sobre sabedoria e justiça, conforme a Tua palavra, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria cantar com vocês o hino 4, né? O hino 4 do cantor cristão, que é um hino bem curtinho, né? Mas tem uma mensagem muito bonita, né? De louvor e adoração ao nosso Deus, né? Que é parte da nossa justiça, da nossa retidão, da nossa forma de viver, que é honrando a Deus, louvando a Deus e reconhecendo a sua santidade. Santo, 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 és tu, Senhor. Louvem-te nos altos céus e na terra os filhos teus, ó Deus de amor. Santo, 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 és tu, Senhor. Louvem-te nos altos céus e na terra os filhos teus, ó Deus de amor. É isso aí, ó Deus de amor. A gente cantava bastante esse hino aqui, lembra? Na abertura dos nossos cultos, assim como a gente usava ele como uma introdução, realmente. Aí eu fiz aqui uma jogada aqui, né, aumentando um tom, aproveitando aqui que o cântico que o hino é curtinho, né, para a gente cantar duas vezes. Santo, 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 és tu, Senhor. Louvem-te nos altos céus e na terra os filhos teus, ó Deus de amor. Olha, tão curtinho e tão bonito, né? Vamos lá então. Se você acompanha com a tua Bíblia aberta aí, abre agora. Se você não acompanha com a tua Bíblia aberta, não tem problema. Eu vou ler para você e você preste atenção na nossa leitura. São 12 versículos hoje novamente. Não é uma seleção que eu faço assim. Vou ler 12 do 25, 12 do 26, 12 do 27 e 12 do 28, que é praticamente o que eu tenho feito nos últimos encontros. Mas é porque as sessões, né, os blocos de assunto, eles acabam culminando no versículo 12, o que é bastante interessante, tá? Então não é uma forçação de barra da minha parte, mas é um reconhecimento aqui dos limites, né, do próprio texto para a nossa leitura, tá? Então deixa aberto aí, Provérbios 28. Hoje a gente vai orbitar entre a ideia da sabedoria e da justiça. Ou seja,
como os ensinamentos, como a sabedoria divina conduz o povo na justiça, né? A gente pode fazer uma primeira pergunta aqui, né? Se nós desejamos justiça. Jesus, quando pregou o Sermão do Monte, né, ele disse, né, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Existe uma promessa, né, de que aqueles que querem justiça, né, que têm fome e sede de justiça, serão fartos. É lógico que justiça não é a justiça sanguinária, não é a justiça vingativa, né? É o mal de todos que praticaram mal, é a destruição. Mas é o fim da justiça, obviamente, né? Isso aí está incluso também a punição dos ímpios e daqueles que promovem a maldade, mas não é uma justiça no sentido vingativo, sanguinário, né? Que tem prazer na destruição do outro, porque um cristão não deve ter esse tipo de sentimento jamais no seu coração, né? Mas no sentido de ver a vontade de Deus sendo feita. É lógico que a gente hoje, né, confunde muito, né, essa justiça ensinada pela Bíblia com uma justiça feita do ponto de vista político, social. Inclusive tem muitos que defendem que a igreja deve ter um envolvimento político, deve ter um envolvimento social. Essa é uma ideia com a qual eu particularmente discordo, né? Não só por ser batista, né? Porque os batistas ensinam aí, faz parte dos nossos princípios, né, básicos, a separação entre igreja e Estado. É por isso que você não vê os seus pastores falando de política no púlpito, trazendo política para o culto, falando de política sempre assim, vamos orar pelos nossos governantes, reconhecendo que o mundo caído é um mundo cheio de injustiças, não é? Mas ensinando o povo a ser um povo respeitoso, ordeiro, com a Constituição, com as regras, com as normas, de orar pelas autoridades, mas a gente não faz jogo político, a gente não se posiciona politicamente de forma aberta. Isso significa que nós sejamos apolíticos, não tenhamos opiniões políticas? Não, é exatamente o contrário, tá? Inclusive, eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso, até porque nós temos sabedoria para separar as coisas, mas qualquer um de nós três, pastor Israel, pastor Márcio e eu, pastor Júnior, somos aptos a conversar sobre política. Nós somos atualizados do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Nós conhecemos, sabemos as coisas que estão acontecendo, mas nós abrimos mão, né, de colocar isso como prioridade, porque a nossa prioridade é a pregação do Evangelho, é o ensino da palavra de Deus, né? É levar o amor, a graça e a misericórdia de Cristo a todas as pessoas, e isso não é covardia, é porque essa é realmente a nossa missão, e isso é o que realmente é mais importante, tá? Mas eu acredito até que se vocês soubessem, vocês se assustariam bastante sobre o que a gente sabe e o que a gente pensa, tá bom? Mas provavelmente não vão saber, tá bom? Então, quando a gente está falando de justiça aqui, é a nossa oração, porque haja justiça em todo mundo. Quem é culpado ser condenado, quem é inocente ser inocentado. Eu não oro para que o mundo seja todo igual. Eu acho que Deus nos fez pessoas diferentes. Eu, por exemplo, defendo a ideia de que a gente não tem que atacar os que são mais ricos. O problema do mundo são pessoas miseráveis. Isso é uma coisa que incomoda. Gente que passa fome, gente que é privada dos seus direitos. Mas o fato de um ter menos do que o outro é uma coisa que não me incomoda, porque isso é da natureza, da maneira até como o próprio Deus nos criou. Uns vão ser ricos, outros vão ser mais pobres, miseráveis de forma alguma, né? Carentes das coisas de forma alguma. Isso eu não defendo, não é isso que eu penso. Alguns vão ser mais inteligentes, outros vão não ser tantos, outros vão ter posições de autoridade, outros vão ser comandados. E o mundo é assim, Deus fez o mundo assim, né? Então, quando a gente fala de justiça, a gente também não está aqui torcendo ou dizendo que a gente tem que trabalhar para todo mundo ser igual, igualar todo mundo. Não é isso. Mas que cada um tenha direito de viver, né, a vida na sua plenitude, desenvolver plenamente as suas capacidades, né, não ser privado por causa de corrupção, de roubo e tudo mais. Mas principalmente da justiça, que tem a ver com retidão de vida. Por quê? A gente defende a ideia de que existem problemas que são problemas sistêmicos.
A nossa Constituição é problemática, as nossas leis são problemáticas, os nossos governantes em todas as instâncias, com seus assessores e departamentos, são igualmente falhos, os pastores são falhos, os crentes são falhos, a polícia é falha. Então nós defendemos a ideia de que existe sim problemas sistêmicos, mas o problema só é sistêmico porque existe um problema que está dentro do coração de todos nós, que se chama pecado. Portanto, a justiça, ela não é em primeiro lugar, uma oposição aos desmandos desse mundo, né? A justiça é algo instalado por Cristo no coração e que rompe a primeira e a principal barreira do coração humano, que é o pecado. E, por consequência, afeta também todos os sistemas, né, dos quais o ser humano faz parte. Por isso eu tenho insistido tanto, né? Eu tenho até artigo, acho que texto, em livro meu, acho que está no livro, que o pecado ainda é a melhor, eu coloco como a melhor, mas na verdade a ideia é de que é a única, né? Ainda é a única forma de descrever o homem com precisão. É o principal problema a ser derrotado. É ali que o mal é combatido na sua essência, na sua raiz e no seu princípio. O resto é tentar acabar com o incêndio eliminando só a fumaça, tá? Então, é mais ou menos por aí, tá? Então, justiça é nesse sentido. Eu estou pensando na luta contra o pecado. E olha o texto vai mostrar isso para a gente. Então, diz assim, né? Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Então aqui, lógico, né, o texto está falando, né, a respeito do medo, né, do pavor que há no coração do ímpio. Por quê? Porque ele não tem a segurança da proteção de Deus. Nem mesmo a sua consciência, a sua alma é tranquila. Ele vive em constante conflito consigo mesmo e até com fantasmas. Aí quando eu falo fantasma, eu estou falando fantasma no sentido figurado. Eu não estou afirmando que fantasmas existem. Eu estou dizendo que ele foge até porque as imaginações da sua mente, que é uma mente sem freio, sem padrão, criam monstros imaginários contra os quais ele foge. Mas o justo, né, ele é confiado, né, como filho do leão, né? O leão, o rei da floresta, né, como a gente costuma dizer, aquele que nenhum bicho tem coragem de se aproximar. E você imagina o leãozinho ali, vivendo ali, né, cruzando entre as pernas do leão, vivendo ali do lado dele. Quem é que vai ter coragem de se aproximar do leãozinho? Que é frágil, olha que interessante, que é frágil, mas está sob um cuidado muito grande. Então, olha que interessante. Falando de justiça, né, a gente já começa a perceber de uma forma clara que, pela condução do texto, então eu já posso adiantar, porque eu li, né, que eu estudei o texto para trazer hoje, que adiantar que o próprio Deus está garantindo proteção para os justos num ambiente de muita impiedade e de muita perseguição. Então essa é a primeira coisa, né? A gente teme a injustiça, a gente teme o mal, a gente não quer que ele chegue à nossa casa. Então nós temos que fazer como leõezinhos guardados pelas leoas, pelos leões. Ou uma metáfora que está lá no Novo Testamento, que o próprio Jesus usa, né? Como o pintinho ali escondido debaixo das asas da galinha, né? O próprio Jesus usou essa metáfora, né? Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha faz com seus pintinhos, né? Juntando ele debaixo das asas. Então essa é o primeiro alento para o nosso coração, né? A sabedoria começa com isso, de entender que Deus nos protege. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Olha que interessante, né? Ele está dizendo o seguinte, isso é muito interessante, né? Como tem como o pecado prolifera, transgressão é um sinônimo de pecado no Antigo Testamento e no Novo também, então a gente pode até dizer, né, por causa do pecado da terra, muitos são os seus príncipes, muitos são os que governam, muitos são os que legislam, muitos são os que são colocados com autoridade. E o aumento, né, da autoridade, ela não implica necessariamente na diminuição do pecado e da transgressão humana, né? A gente pode até imaginar, né, que
que regras mais rígidas, que uma polícia mais rígida, que fiscais mais rígidos, eles podem diminuir a impiedade, podem diminuir a transgressão, e a gente até concorda que, num certo sentido, isso aí acaba diminuindo, porque há o medo, né, há o medo da punição, mas a natureza humana ela não é afligida pelo excesso de vigilância, porque ela está ali plenamente atuando. Mas olha só, por virtude de homens sábios, né, ela continuará. Ela quem? A terra, né? Ou seja, a saúde, né, a vida, a segurança, a estabilidade da terra. Então olha que interessante, né, o que a Bíblia está dizendo. A gente não tem que, primeiramente, lutar para mudar o sistema. A gente tem que mudar a gente mesmo. A gente entende isso, vamos pensar aqui bem particularmente, né? Você quer uma igreja melhor? Olha o desafio que eu estou fazendo para você. Você quer uma igreja melhor? Então, beleza. Seja um crente melhor. Pronto. Você já vai estar fazendo a sua parte. Não dá dor de cabeça. Trabalha, ora, participa das coisas. Evangeliza. Seja crente longe de quando você está longe dos seus irmãos, do seu pastor. Faz a sua casa um ambiente de paz, de tranquilidade, de amor, de carinho, de afeto. Né? Testemunhe a respeito de Cristo onde quer que você vá. Seja cordial, seja zeloso, seja missionário. Você vai ajudar muito a sua igreja. Você quer ajudar o seu país, o seu estado? Mesma coisa. Olha que interessante. Hoje eu tomei assim, porque hoje eu lembrei aí mais um ano, né, que chegaram aí os primeiros exemplares, né, dos livros que eu publiquei. Então hoje eu estou meio nessa onda, né? E uma das coisas que eu estou estudando muito já, há quase 2 anos, são os salmos, de forma particular. E escrevendo, assim, bastante, de uma forma mais profunda a respeito dos salmos. Quando eu fui estudar o salmo o primeiro salmo, aí me veio aquela ideia assim, por que o salmista ele chama a gente para amar tanto a lei de Deus? Existem dezenas de motivos que eu elenquei, mas hoje eu queria chamar a atenção para um deles. Quando a gente fala da lei de Deus, em primeiro lugar, ela estabelece a nossa relação com Deus de amor a Deus, estabelece os limites. Mas quando a gente obedece à lei de Deus, os mandamentos, estou falando dos mandamentos mesmo, lá de Êxodo, né? A gente também trabalha para que o mundo seja melhor. Por quê? Se você honra teu pai e tua mãe, você contribui para a estabilidade da sua família. Se você não rouba, se você não mata, se você não deseja a mulher do próximo, se você não levanta falso testemunho contra as pessoas, você está trabalhando para uma sociedade mais tranquila, mais pacífica. E isso começa como? Começa das ações individuais, né? Então, não adianta eu querer um mundo melhor quando eu sou o motivo para o conflito, para a guerra, para a desordem, para o desacato, né? Então, começa, obviamente, com ações individuais. Então, esse versículo aqui ele está trabalhando um pouco disso, né? Que a terra se sustenta e se mantém pela virtude dos homens prudentes e sábios, pelos homens que andam conforme a justiça, a retidão que vem de Deus. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Olha como é que Salomão já enxergava isso, né? Hoje né, é falsa a ideia, né, da briga de classes, é falsa a ideia, porque, na verdade, mais uma vez, o problema não são classes contra classes, são homens contra homens, independentemente da classe da qual eles façam parte. Né? Então, aqui ele está até falando de pobres oprimindo pobres. A Bíblia já tinha resolvido esse problema muito lá atrás. O problema não está num sistema onde esse aqui oprime aquele, mas em que todos são maus e todos se oprimem, né? E todos procuram o mal do outro. Né? O problema está no coração humano. Como é difícil, né, para as pessoas entenderem isso, algo que o Evangelho, algo que a Bíblia já mostrou há muito tempo, que o problema está no coração do homem. Né? O coração do homem é que precisa da justiça de Deus para que o seu arredor, né, para que as coisas à sua volta possam ser melhores. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Olha que mais uma vez o princípio, né? Se a gente pudesse dizer que
quais são as categorias que dividem o mundo, ela é apenas uma, justos e ímpios, né? Crentes e não crentes, aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam, aqueles que têm a salvação e aqueles que não têm. São várias coisas que, em algum sentido, são sinônimas umas das outras. E o texto aqui está dizendo. Então, olha só, qual é o grande problema do mundo? O problema do mundo é que o mundo se opõe à vontade de Deus, se opõe à justiça de Deus, não reconhece a sua santidade, o seu poder, o louvor que lhe é devido, a glória que lhe é devida, a obediência que lhe é devida. E existe um pequeno grupo, que eu acho que é muito pequeno, de gente que realmente confia na lei de Deus, que guarda a lei de Deus, que vive conforme a lei de Deus e que tem conflitos com esse mundo. Se eu pudesse fazer uma classificação, seria essa, não passaria disso aí. Tá? Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. A ideia aqui de juízo quer dizer de julgamento, de retidão, de justiça, de dizer o que é certo, de dizer o que é errado, e isso aí é algo muito importante. Quando a gente está falando de justiça, todas essas coisas, a gente não pode escapar da ideia de falar de ideologia, né? Um dos problemas sérios da ideologia é que a ideologia ela passa a ser a cosmovisão de quem pensa. Ela passa a ser o princípio que regula os pensamentos e a mentalidade de quem as tem. E muitas vezes, sob o comando da ideologia, aquilo que é errado, aquilo que é injusto, aquilo que é corrupto, aquilo que é violento, passa a ser justificado em nome da ideologia, né? Então o cara defende um determinado tipo de ideologia, então para ele não tem problema nenhum ele atacar sem medidas um irmão, não é? A gente está vendo isso acontecer no nosso meio já há alguns anos, aí, talvez há uns 4 ou 5 anos que esse tipo de coisa se acirrou. E é um fenômeno relativamente novo. Então as pessoas se dividiram entre as que são de direita e de esquerda, entre as que defendem o governo, outros que atacam, outros que são isso, que são aquilo, e se deixaram levar pela ideologia, e elas estão tão tomadas pela ideologia que elas não veem problema nenhum em atacar os irmãos, de deixar as suas igrejas, de serem ofensivas com seus pastores, de fazer postagens impróprias na internet, de vociferarem, né, os próprios posicionamentos. E isso é um negócio tão complicado. Ou seja, gente que está sendo dominada por ideologia e colocando a ideologia acima da justiça, do bem, da paz, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Isso é uma inversão de valores muito grande, muito grande. E o texto está dizendo, Salomão falou isso há 3.000 anos atrás. Estamos no ano 2000, Salomão deve ter vivido ali pelo ano 1000 mais ou menos antes de Cristo, então são 3.000 anos atrás. Ele já dizia assim, os que buscam o Senhor entendem as coisas, e os maus, né, eles não entendem o juízo, as coisas que são retas, as coisas que são direitas. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os caminhos dos perversos, ainda que seja rico, né? É bom dizer aqui que a palavra sinceridade é sinônimo de verdade. Não é de abrir a boca para falar tudo o que pensa, porque o pessoal confunde muito isso. Isso eu conheci como falta de educação, como grosseria, né? Quem fala tudo o que pensa é mal educado, é grosseiro, tá? Você pode até falar tudo o que pensa, mas escolha as palavras, escolha o momento certo, tá? O que muita gente chama de sinceridade, que é algo bom, na verdade é uma coisa muito, muito ruim. Não é sinceridade, é grosseria. Agora, sinceridade aqui que anda na sua verdade, anda na sua simplicidade, anda sem ser enganado. Isso aqui é uma coisa muito importante. E aí é um texto que diz para a gente que a gente tem que ter cuidado com as associações que a gente faz ao longo da nossa vida com o suposto objetivo de alcançar as coisas mais nobres, como a justiça e tudo mais. O texto quase diz assim, fica sozinho na sua pobreza, na sua tranquilidade, não queira andar com os poderosos, né? Andar com as grandes autoridades que muitas vezes são perversas, porque isso não vai ser bom para você e, na verdade, não vai ser bom
para ninguém. É melhor um pobre, né, na sua verdade, na sua sinceridade, vivendo com integridade, até do que outro, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho do sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, né, que é juros também, ajunta para o que se compadece do pobre. Né? Então são dois versículos aqui muito claros, né, falando a respeito do que se faz, né, com as companhias, o que se faz com o próprio dinheiro, ou seja, como a gente pode ser agente de injustiça no nosso mundo. Né? Então, é muito comum, eu acho uma comparação às vezes talvez um pouquinho exagerada, né? Do tipo do cara que fala assim, o cara que atravessa um farol vermelho é capaz de matar. Eu acho que é um pouco exagerado isso daí, né? São dimensões diferentes, são situações muito diferentes. Mas guardadas aí as devidas proporções, às vezes a gente clama, né, por justiça, por retidão, por equidade, para que o mundo seja melhor, para que a família seja melhor, para que a igreja seja melhor e tudo mais. Mas a gente também comete aí as nossas corrupções, né, as nossas corruptelas, os nossos enganos, né? Então reclama do trânsito, de muito semáforo, de muita norma, de muita regra, mas sempre que pode está furando um farol vermelho, está passando da velocidade regulamentada ali para a via, nunca está respeitando direito pedestre. Aliás, é uma coisa que eu não consigo me conformar de jeito nenhum no Brasil, né? Para o motorista brasileiro, a prioridade sempre é o carro, né? Em qualquer país minimamente civilizado, a prioridade sempre é do pedestre, né? Então você vê a pessoa está terminando de atravessar a rua e de repente o semáforo fechou. Como é comum ver motoristas jogando o carro em cima dos pedestres, né? Porque o pedestre está errado. Não. Eu já viajei para lugares assim que a pessoa está começando a atravessar, o cara está a 100 metros, ele já reduz. A pessoa já vê, o carro nem chega perto, né? Já fica lá longe, vai reduzindo e tal, deixa a pessoa atravessar, né? Mesmo que o semáforo esteja aberto para ele. Isso não é um negócio bonito, né? De outros países, né? É um negócio faz parte da justiça, né? Então, a gente reclama muito, mas a gente precisa dessas coisas pequenas, né? E que se manifestam também através das coisas grandes, né? Nós somos brasileiros, né? Espero que a gente esteja fora dessa descrição que eu vou fazer, mas a natureza do nosso país é corrompida, né? É um país que tem vocação para malandragem, que tem vocação para corrupção, que tem vocação para mentira, que tem vocação para o jeitinho brasileiro, para o golpe, para o aproveitar da situação. E nós, né, como cristãos brasileiros, a gente tem que rejeitar esse tipo de coisa em todo sentido, em todo sentido. É por isso, né, que é lógico que o que eu estou falando é muito genérico, sempre há pessoas boas e ruins em tudo, né? É por isso que muitos evangélicos, né, que vão para a política nos envergonham tanto, né? A gente tem aí um grupo aí grande de evangélicos na política, em todas as instâncias, e fazendo muita vergonha na gente, né? Pelo comportamento, envolvidos com corrupção, usando linguagem inapropriada, trabalhando para si mesmo, ou às vezes trabalhando até só para a própria igreja, para os interesses da própria igreja. Tudo isso está acontecendo, né? E que pena mesmo, né? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aqui o negócio fica sério, né? A gente tem alguns textos ao longo da Bíblia que falam dos motivos, né, que impedem as nossas orações a Deus, né? Então a gente tem a ideia aí dos relacionamentos, né, em que a gente não recebe perdão, as nossas orações também não são ouvidas. A gente tem a ideia também de Tiago, que se a gente só ora pensando na gente mesmo, pensando só nos próprios interesses, é por isso que a gente não é ouvido. E aqui, obviamente, que se desvia da lei, aqui, obviamente, é a lei de Deus, tá? É a lei de Deus. Até a oração é abominável. Então, aqui não é só uma questão de não ter a oração ouvida, é de ter a oração, assim, rechaçada mesmo, né? Considerada como algo ruim,
Uma oração pode ser alguma coisa ruim? Pode quando ela brota dos lábios e do coração de alguém que não obedece à lei de Deus, tá? Quem está dizendo isso é a Bíblia, não sou eu. Então a gente tem que ter muito cuidado. O que isso tem a ver com justiça? Tem tudo a ver com justiça, né? Tem tudo a ver com retidão. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho? Ele mesmo. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho? Ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros, que aqui também é sinônimo de verdadeiros, herdarão o bem. Então é possível que alguém reto se desvie do caminho? O texto está dizendo. E ele é desviado por outras pessoas, mas dizendo que as pessoas que desviam aqueles que são retos, eles vão cair na cova. E os verdadeiros acabarão por herdar o bem. Então isso é muito interessante porque não é o fato de que a gente fez uma profissão em Cristo Jesus, que a gente foi batizado, a gente é membro ali bonitinho de uma igreja batista como a nossa, que a gente está isento de ser corrompido ao longo de toda a vida. Portanto, a relação entre sabedoria e justiça é também de uma luta prolongada, em que a gente está o tempo todo fazendo coisa. Hoje nem tanto, né, acontece com menos frequência, mas é tão comum nós pastores recebermos propostas absolutamente indecentes, mas mascaradas de crescimento e de desenvolvimento, que é o que me leva, por exemplo, a não manter e a não querer manter qualquer tipo de relacionamento com qualquer tipo de político, né? E eu não mantenho mesmo. É lógico que se eu encontro político, eu trato de forma respeitosa, eu aperto a mão, mas é uma pessoa com quem, assim, eu diria que eu não sentaria para conversar. Principalmente se ele tiver alguma grande proposta para me fazer. Por quê? É muito provavelmente alguém tentando fazer, eu que sou pastor, me desviar para um mau caminho. Essa relação é sempre uma relação muito perigosa mesmo, tá? Então a gente mantém a nossa paz, a nossa tranquilidade ali, no nosso cantinho, sofrendo, pregando para quem não ouve, né, cuidando de quem muitas vezes não está afim de ser cuidado, falando a verdade às vezes para quem não está muito afim de ouvir, mas falando e fazendo a vontade de Deus, porque no final das contas é Ele que é o juiz sobre a nossa vida. Então, a relação entre sabedoria e justiça é de uma luta interminável, né? E de que muitas vezes é uma luta solitária e que também não conta com a compreensão das pessoas que estarão à nossa volta. Aí eu não falo apenas como pastor, mas falo como crente. Isso vale para todos nós, tá bom? Esse sentimento de um certo isolamento, de um certo abandono, de um certo estou falando sozinho, todo crente que anda conforme a vontade de Deus tem em algum momento da vida. Não vou dizer o tempo todo, né? Que Deus é misericordioso e coloca bons companheiros à nossa volta para caminhar com a gente, para tirar de nós esse sentimento de solidão. Como aconteceu com Elias, né? Achou que estava sozinho e tinha mais 7.000. Deus sempre tem os nossos 7.000 à nossa volta. Talvez não 7.000, né? Que sejam só 7, que seja 0,7, mas sempre tem. Né? O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, o examina. Isso aqui é muito interessante, né? Ele está dizendo assim, o rico é sábio aos seus próprios olhos. Então ele está dizendo que na verdade não é, né? Porque quem se considera alguma coisa, biblicamente falando, está se enganando, né? Não se considere sábio aos seus próprios olhos, né? Porque provavelmente isso é um sinal da falta de sabedoria. Mas o pobre, aquele que é desprezado, é examinado por ele, é analisado por ele, né? Aqui não é uma luta de classes, mas aqui é um texto que mostra claramente que com quem está a sabedoria, que é com os humildes e não com aqueles que são arrogantes, tá? Só porque o cara ganha pouco ou vive na miséria e na privação, ele é sábio? Não é isso que o texto está dizendo, tá? Mas está dizendo que a sabedoria mora com aquelas pessoas que são mais simples e mais humildes. E o verso 12, que é o ponto alto, né, e final, quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se, né? Então, a gente ainda não viveu isso, né? De ver os justos triunfando. E provavelmente
assim, se a gente vê isso daí, vai acontecer só por um tempinho, né? Do modo geral, infelizmente, são sempre os ímpios que estão, porque eles lutam pelo poder. Eu confesso, irmãos, aqui, devo confessar com os irmãos, eu não sei qual que é o sentimento que eu tenho, se é de inveja, se é de... Eu não sei qual nome dá para esse sentimento, mas eu fico assustado, né, de ver a maneira como os ímpios lutam pelo poder, como eles se agarram ao osso, como eles querem, como eles constroem, como eles planejam, como eles fazem reuniões, como eles investem dinheiro, como eles se transformam, né, mudam a cara para conquistar. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, a gente precisa ter esse mesmo ímpeto, né, essa mesma força para fazer a vontade de Deus, para ler a Bíblia, para fazer o bem para a nossa igreja, para fazer bem para as pessoas que estão à nossa volta. Eu fico pensando, né, se os crentes tivessem essa mesma energia que tem, né, que os ímpios têm para fazer o mal, os crentes tivessem para fazer o bem, e até os crentes que causam muita dor de cabeça, né, que tem bastante, se eles usassem essa força que eles usam, que eles têm para dar dor de cabeça pegando no pé, para fazer alguma coisa útil, não só na igreja, mas para o reino, né? Porque a gente trabalha na igreja, mas a gente faz muita coisa fora da igreja também, no trabalho, na família, na escola e tudo, né? Eu estou sempre insistindo nessa tese que a gente é cristão em período integral, né? Não é só de quarta do domingo, ou agora, né? Só das 3 às 4 da tarde, de segunda, terça, quinta e sexta, quarta das 20 às 21 e no domingo nos 2 cultos. Não é só nesse horário. A gente é crente em período integral. Já pensou a gente gastando essa energia toda pelo reino, né, gastando essa força toda, obviamente fazendo coisas que são úteis, também não é para ficar dando soco no ar aí, ou murro em ponta de faca, né, como dizia meu pai, né, jogando fora o nosso esforço. Como as coisas seriam melhores, né? E a gente continua orando por isso. Então, essa é um pouquinho do nosso pensamento aí, da relação entre sabedoria e justiça. E que Deus nos abençoe mais uma vez. Muito bem. Tem pedido aí? Muito bem. A Nélia. Oi, Nélia. Agradeço a Deus que durante essa pandemia me tornei bisavó 2 vezes. Parabéns, Bisa. Né? É a Bisa, né? É isso aí. Ontem à noite chegou o Thomas, filho da minha neta Tainá. Muito bem. Muito bem, Nélia. Obrigado por compartilhar essas notícias boas, né? Que alegria, né? Que bênção, tá bom? Então, Thomas, seja bem-vindo. Seja bem-vindo na vida da Tainá e na vida da nossa irmã Nélia. Vamos lá. Temos alguns pedidos aqui. A nossa irmã Andréa Volpe, né, trouxe a notícia sobre a Roseli, dizendo que ela está bem, se cuidando em casa. Mais triste, né? Porque o marido dela, o Júnior, está entubado, né? Veio a notícia de que ele está numa situação estável, né? Então, graças a Deus, apesar da situação grave, não houve pior. Nós vínhamos orando pela vida do Fábio, né? Um pedido da nossa irmã Vone, da Igreja Batista de Cajamar, o Fábio, né? A Vone da Vila das Belezas. E ele faleceu no dia de ontem, deixando aí três filhos pequenos. Se eu não me engano, o Fábio, inclusive, era um pai que cuidava só ele das crianças, né? Então, vamos orar também pela situação dessas crianças também, tá? O caso do Fábio foi Covid também. O Wagner, o Júnior, o Robson, o Edinaldo, a Ari, a Márcia, a Ana, a Renilde, o Rogério, a Marinária, a Aline, o Nanal, o pastor evangelista, a Edileia e o Edilson estão ainda hospitalizados por causa do Covid. Se houver alguma notícia a respeito dessas pessoas, tá, irmãos, por favor, nos atualizem. A Luciana, a Delma, a Roseli, a Patrícia, seu esposo Renilton, né? Sua filha Lorena e sua sogra, são pessoas nessa lista de pessoas que estão com Covid. O Nicolas já tá recuperado, né? E a Luciana, ela está ali naquela fase final, ainda com alguns efeitos da Covid, mas graças a Deus, progredindo aí e melhorando. E aí temos aqui, né, os nossos pedidos aqui de sempre, né? De pessoas que têm doenças aí, estão mais duradouras em tratamento, pessoas tratando de câncer, pessoas aí aguardando cirurgias, enlutados também, os desempregados. E esses motivos são os nossos motivos, então, de oração. Tá?
Então eu quero convidá-la, aparecer mais algum aí? Não? Quero convidá-la então a orar nesse instante, por esses motivos aqui, por esses nomes que nós colocamos aqui, lembrando então da Roseli, do Fábio, né? E os pedidos aqui pela gratidão da Nélia também hoje, pelo nascimento do seu segundo bisnetinho, que é o Thomas. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, pelas notícias, ó Pai, que nos chegam. Te agradecemos, ó Deus, porque temos visto a tua mão e temos recebido bênçãos e temos nos alegrado com a vida de pessoas que também têm recebido bênçãos do Senhor, apesar dos tempos difíceis que vivemos. Te agradecemos e nos alegramos nessa tarde com a Nélia, que ontem recebeu o seu segundo bisneto, o Thomas, filho da sua netinha Tainá. E te agradecemos, ó Deus, pelo nascimento dele, pela alegria que ele traz, ó Deus, para aquela família, e uma alegria também que chega a nós, por sabermos, ó Pai, dessa criança que nasceu, rogando também que ela seja criada conforme a tua vontade, também nos teus caminhos, e possa ser alguém, ó Pai, que ao longo de toda a sua vida servirá, ó Deus, ao Senhor com todo o seu coração e também com toda a sua alma. Peço pela vida da Roseli, ó Pai, que está em tratamento, pela vida do seu esposo Júnior, que está entubado. Peço, ó Deus, que a tua graça possa ajudá-los, possa abençoá-los, ó Deus, para que eles possam passar, ó Deus, por esse momento difícil. Te agradeço, ó Deus, porque o Júnior está estabilizado, mas oramos, ó Deus, para que o quadro dele, ó Deus, seja revertido, para que ele continue melhorando, até ser, ó Pai, desentubado, estubado, até a saúde dele, ó Deus, ser plena e ele poder voltar para casa. Lamentamos, ó Pai, o falecimento do Fábio, ó Deus, por Covid. Rogamos, ó Deus, que todos os familiares, ó Deus, sejam de alguma maneira consolados, mas oramos, ó Deus, em especial pelos seus filhos, ó Deus, que são aparentemente ainda crianças, e quero que, ó Pai, a vida deles, ó Pai, seja uma vida, ó Deus, plena também, apesar da perda do pai. Eu sei que eles vão lamentar, eu sei que eles vão chorar, mas peço, ó Deus, que isso não seja ocasião e motivo para que eles se percam, pelo contrário, ó Deus, que eles possam ter a assistência, o cuidado, o apoio necessário, ó Deus, para que continuem crescendo, para que continuem de alguma maneira se desenvolvendo. Te agradecemos pela vida, Pai, de muitas pessoas, ó Deus, que estão se recuperando pouco a pouco do Covid, como a Luciana e outras pessoas, ó Deus, que estão tratando em casa. Nós temos ainda outros, ó Pai, que permanecem internados, como consta aqui na nossa lista. Sabemos, ó Pai, da gravidade da situação, sabemos, ó Pai, o quanto a saúde, ó Deus, é fragilizada, ó Pai, mas sabemos também da Tua misericórdia, sabemos do Teu poder. Oramos pela vida da Lília, ó Pai, que está hospitalizada também, passando por cirurgias e por tratamentos, depois do acidente que ela sofreu na semana passada. Te louvamos porque o Senhor deu a ela, ó Deus, o livramento por causa da gravidade, ó Pai, dos seus ferimentos. Deu a ela também a oportunidade de ter um atendimento rápido, e te agradeço por tudo que tem sido feito, ó Pai, na vida dela. Continue abençoando a vida da Áurea, a vida dos outros meninos, de toda a família que vivem, ó Pai, esse momento de tristeza, de afastamento. Nós temos visto, ó Deus, a Tua mão cuidando e preservando a vida de todos. A mesma coisa eu te peço pela vida do pastor Walter Lima, pela vida da Luzenaide também, que passou por uma cirurgia nessa semana. Te agradecemos por sua recuperação. Te agradecemos, ó Deus, porque esse momento mais grave, ó Deus, mais difícil passou, ó Deus, e de alguma maneira, Deus, os seus corações estão aliviados, ó Deus, e há esperança, ó Pai, renovada no coração de ambos, tanto da nossa irmã Luzenaide, quanto no coração do nosso pastor Walter. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando durante todo esse mês, com a nossa campanha de missões, com as férias, ó Deus, dos pastores, com o Pão das Três, enfim, com todas as atividades que temos. Obrigado, ó Deus, porque a Tua graça tem alcançado, ó Deus, as nossas vidas e o Senhor nos tem preservado, assim como nos tem também consolado, Deus, das perdas e também das tristezas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? É isso aí. Eu preparei um cântico aqui, mas vou cantar. Às vezes a gente prepara e não canta, às vezes a gente não prepara, mas hoje eu preparei e vou cantar. Bem conhecido também,
tá? Que é grandes são as tuas obras, né? A versão hoje dos Vencedores por Cristo, né? Nós estamos chegando então ao final do nosso Pão das Três, o primeiro Pão das Três do mês de julho de 2021. Hoje é quinta-feira e amanhã nós temos Pão das Três novamente com o nosso pastor Márcio Sarraf. Então, lembrando os irmãos que nesse período, no mês de julho, hoje, a partir de hoje, já é até o dia 15, o pastor Israel está de férias. Eu e o pastor Márcio aí nos revezando em todas as atividades da igreja. No dia 16, o pastor Israel está de volta e eu saio, fico até o dia 30, e no dia 31, que é um sábado, eu retorno às atividades da igreja. Uma outra informação importantíssima é que nós estamos em campanha de missões estaduais, mas a abertura oficial será feita no nosso culto do domingo à noite, dirigido pelo pastor Márcio Sarraf. Estarão conosco os missionários, né, do campo aqui do estado de São Paulo, da cidade de Cardoso. Os missionários Luiz e Aline são um casal, e ali faremos então a abertura também da campanha, ali mostrando o nosso tema, a nossa divisa, para que a gente esteja aguardando e vá preparando então o coração e o bolso também para o levantamento da nossa oferta de missões estaduais. Recebemos um desafio de participar da construção de um templo no Nordeste, e esse desafio está em aberto, e acreditamos que vamos poder também contribuir aí com mais essa obra missionária, com mais uma construção de mais uma casa de oração, que é algo muito importante, um lugar para os crentes congregarem, se encontrarem ali com o seu Deus, né, com o nosso Deus, encontrarem-se ali com o pastor também, para ensinar a palavra de Deus. Então, é algo muito importante. Então, que Deus abençoe a vida de todos e até amanhã no Pão das Três.